Oi, entramos aqui, também decidi reiniciar aqui no YouTube, certo? Porque aí a gente vê se dá certo. Oi, oi, oi. Muito obrigado por terem retornado, certo? Tô aqui também ajeitando, vendo se eu consigo colocar. Não tô conseguindo colocar o título aqui. Certo? Também no YouTube. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Tá certo? Mais uma vez, obrigada. Boa noite, ótima noite. Tá? Pra quem tá entrando só agora, a gente já fez uma parte. Aí eu parei, porque o Instagram só dá 1 hora, né? Então, pra ficar salvo, eu parei. A gente tem uma convidada, tá? A mãe, a F, a mãe de um adulto autista, tá certo? Opa, voltamos aqui também no YouTube, tá? Então, ela é mãe de um adulto autista, tá certo? E aí, ela tá conversando com a gente, compartilhando. Oi, Patrícia, obrigada pela presença. Ela tá compartilhando com a gente a experiência, né? Muito prazer, sou de BH. Muito, muito prazer. Aqui nós somos de Fortaleza, tá? Fortaleza, Ceará. A terra literalmente do sol, da quintura, do mormaço. Tá? Gente, eu me lembrei de uma coisa agora. Comentando aqui com vocês, eu fui fazer uns testes, né? Teste na neuropsicológico com uma criança. E aí, pra saber as estações do ano. Aí, ele não sabia. Porque ele olhou, ele dizia: tia, aqui só tem sol, tia. Aqui só tem sol. E eu fui, disse assim, eu te entendo, né? Aí eu passei para outro teste, né? Eu sei que a criança deveria saber, né? Que existe outono, inverno, vera. Mas, gente, ele mora em Fortaleza, Ceará, né? Então, ele não vê chuva. Ele só vê sol. E tem dia que o sol tá bem forte, né? Aí ele olhou assim pra mim com uma carinha, como quem diz: tia, só tem sol. Aí eu fiquei assim, sabe? Com um certo dó, como quem diz: eu concordo com você, só tem sol em Fortaleza, né? Eu espero que o clima aí esteja muito, muito, muito agradável. Aqui tá muito quente, viu? Muito quente mesmo. Foi muito fofinho. A cara que ele fez olhando pra mim assim, foi assim um rostinho meio que de desespero, como quem diz, né? Eu só conheço o sol, eu não conheço outra coisa, né? E realmente é verdade, né? Aqui a gente é conhecida como as praias, né? Uma das praias mais lindas estão aqui no Ceará. E realmente nós temos praias maravilhosas, tá? Mas, se você me permite um conselho, fique em casa, tá? Eu sou a favor de ficar em casa, tá? A pandemia não acabou. Você que ainda não tomou a sua vacina, aproveita a oportunidade, coloca a vacina em dia, tá certo? Não sei se vocês têm acompanhado os jornais. Não só vacina para Covid, como também a vacina da gripe, tá certo? Eu sou muito rigorosa nisso. O meu cartãozinho de vacinação é todo preenchido, tá? Vira e mexe, eu dou lá uma olhadinha pra saber se eu não passei do prazo, né? Quando é que eu tenho que tomar a próxima vacina, sabe? Então, eu sigo bem rigorosa essa questão da vacina. Aqui está nublado, às vezes sol, outras vezes chuva. Não, meu amor, aqui é sol, literalmente. Você tem a sensação de que o sol tá aqui na sua cabeça, aí você vai pra esquerda, ele vai também. Você vai pra direita, ele vai também. É essa a sensação. Muitas pessoas estão andando com guarda-chuva, né? Que no caso seria guarda-sol, de tão quente que tá aqui em Fortaleza, viu? Tá muito, muito quente, tá? Então, gente, pra quem tá entrando agora, tá? Nós estamos conversando sobre a sugestão, tá? Do eletrochoque para autistas agressivos. Que no caso, Henry pediu, opa, ela vai entrar. Pronto. Ela tá entrando.
A F está entrando, tá, Efigênia? Que, como eu disse para vocês, é mãe de um adulto autista, tá? Nível severo. E aí a gente está conversando justamente sobre a questão da eletroconvulsão, do eletrochoque, né, que causa convulsão, como uma forma de tratamento para autismo. Um sol para cada pessoa, literalmente, viu? Um sol para cada pessoa aqui em Fortaleza. E um baita sol, viu? Solzão, tá? E aí, gente, o que que acontece? A gente já fez a primeira parte, tá? Se você não participou, depois você pode ir lá no Instagram dar uma olhadinha. Foi uma conversa muito boa. Eu expliquei o que significa essa parte do eletrochoque. Eu li uma partes, né, oficiais, tá? Da proposta. Nós somos totalmente contra, certo? Deixamos bem claro também que não nos interessa partido político, certo? Nosso interesse aqui não é contra política, não tem nada a ver com partido político ou algo semelhante. O nosso interesse aqui é a inclusão, no caso, o autismo, que é o tema, tá certo? Nós queremos a inclusão no geral, só que no momento nós estamos falando sobre o autismo, certo? Então, o que nós queremos é isso, é a inclusão, tá? Então, nós somos totalmente contra essa agressividade, tá? Eles lançam essas propostas, eles colocam essa polêmica e deixam a gente sem respostas. Tipo, como vai ser, né? Como vocês pretendem fazer? Vocês, qual a base científica? Vocês já fizeram em alguém para testar, né? Os testes foram ou serão feitos em quem, sabe? Então, várias perguntas, vários questionamentos ficam aqui rondando a nossa cabeça e a gente não consegue encontrar nenhuma resposta plausível para essa proposta. A gente não consegue pensar no porquê dessa ideia, sabe? A gente tenta imaginar. Então, é como se através da convulsão, a pessoa com autismo, boa noite, Cacá, é como se a pessoa com autismo fosse se autorregular ao receber esses choques. A F, né, a Efigênia, ela lembrou algo muito bom, que esses choques, eles não são literalmente iguais aos choques que eram dados antigamente, né, aquelas correntes elétricas fortíssimas, certo? Mas é semelhante, tá? Ele é semelhante. E é perigoso a gente causar convulsão. E aí nós estávamos falando sobre as consequências da convulsão, certo? Que causar Estão convulsão, falando aqui que foi retirado já. Eu li uma reportagem aqui que foi sustado na segunda. Será que é fake? Não sei. Aí a gente não precisa sei. saber. Não sei. Tomara que seja verdade, tá? Mas mesmo que não exista mais, vamos supor, desistiram, a nossa discussão ainda é boa. Para quê? Para que seja percebido por todo o Brasil que nós estamos atentos, certo? Nós estamos de olho em tudo que é feito em relação à inclusão, em todas as propostas, tá certo? Que fiquem sabendo que nós não vamos aceitar o retrocesso, que nós faremos o que for possível, tá? Para o progresso da inclusão e não o retrocesso. Seja eletrochoque, seja escola especial, seja o que for. Nós não vamos aceitar, certo? Nós vamos aceitar o que for bom para as pessoas atípicas, tá? Então, que isso fique bem claro, tá? Que Deus queira que tenha sido retirado, tomara que tenha sido retirado, certo? Se tiver sido, eu vou ficar muito feliz. Também. Tá? Vou ficar muito feliz mesmo e que seja, e esse é o nosso objetivo, né? Que seja retirado, tá? Não existe a mínima, como é que eu posso dizer? Não tem como a gente conseguir mensurar a gravidade que é causar uma convulsão, sabe? As consequências de uma convulsão, né? Uma delas que a Efigênia lembrou, que foi muito importante, a falta de memória, certo?
Então, a gente, terapeuta, já tenta trabalhar tanto a memória da pessoa com autismo, aí vem um tratamento, né? Como se por acaso existisse tratamento para autismo, aí um tratamento que afeta a memória, sabe? A gente já trabalha a memória, né? A gente trabalha a memória visual, a memória auditiva, né? A memória sensorial, a gente procura trabalhar todas as memórias para ajudar, né, no desenvolvimento do autista. Aí vem um eletrochoque que, como consequência, né, causa a perda da memória, né? Então ainda vai dificultar o nosso trabalho, tá certo? Ainda vai dificultar tudo que a gente tem feito, porque quem é mãe de autista, quem trabalha com autista, sabe que a intervenção é lenta, tá? Você não vai iniciar uma intervenção hoje e amanhã já vai ter uma resposta, tá? Requer tempo. Cada passo, cada degrau é lento, certo? E é uma vitória, seja qual for, tá? Então, quando a gente inicia uma intervenção, a gente deixa isso bem claro. Vamos procurar gerar o mínimo de expectativa possível, né, para não causar ansiedade, e essa ansiedade ser passada para o autista, porque o autista é muito sensível, certo? Algumas pessoas têm uma ideia equivocada do autista. Ele é insensível porque o autista é sincero, né? Então, assim, se eu disser, gostei do meu cabelo, tô bonita? Tá, não. Gostei do cabelo. Ele vai dizer pra você, entendeu? É muito sincero, né? Eu quero conhecer o Júlio. É um processo gradual e contínuo, exatamente. Então, assim, ele vai dizer pra você que seu cabelo tá feio. Aí você vai dizer, olha que insensível. Essa criança não tem um pingo de sensibilidade. Não, pelo contrário, ele tem tanta sensibilidade que ele é verdadeiro com você. Entendeu? Eles são muito puros, muito sinceros. Eles são muito diferentes de nós. Eles não sabem dissimular. Eles não sabem manipular, inventar coisas. Não tem falsidade. São totalmente verdadeiros, entendeu? Totalmente verdadeiros. É incrível. Quando ele te abraça, é porque ele realmente... Meu filho, ele é muito infantil, ele tem DI, né, deficiência intelectual, e ele age como uma criança, ele não age como um adulto. Então, ele é muito crianção, meninão. Pois ele é muito... que quer carro aqui. Ele quer o quê agora? Brinquedo, carro, essas coisas. Ah. Ele ganha muito brinquedo, gente, você não tem noção. Oh, que legal. Não dá pra fazer as vontades de tudo, não. Eu imagino. Mas veja bem, isso é causado pela deficiência intelectual, né? Não é causado pelo autismo. Não. Foi muito bom você falar, né? Ele tem esse lado crianção, porque ele tem como comorbidade a deficiência intelectual. Isso. Né? Como qualquer outra comorbidade que vem acompanhado do autismo. Tá certo? Então, muitas vezes, a pessoa quer um remédio pro autista, né? Quer alguma coisa pro autista e não tem, vai ter a comorbidade. Parto, né? Porque ele era para ter nascido de cesárea. E ele foi forçado, meu parto foi pelo SUS, e ele foi forçado a nascer de forma natural, sem ter condição de nascer. Então, ele nasceu roxo, faltou oxigenação na hora do parto, aí deu ADI. Ah, falta de oxigenação no cérebro é certeza, né? ADI. Gente, é aquilo que a gente estava conversando na primeira parte, né? Ao invés da gente pensar em eletrochoque, a gente precisa pensar na melhoria do SUS, em oferecer mais opções viáveis. Como, por exemplo, se a criança não tem condições de nascer através do parto normal, que faça uma cesárea, né? Mas não sacrifique o futuro dessa criança. Além da mãe sofrer, sofre a criança. O parto já é um sofrimento, né? Todo parto já é um sofrimento. É o primeiro sofrimento da criança, é a primeira frustração que a criança sente é o parto, né? Tá saindo daquele cantinho, quentinho, gostosinho, aconchegante, né? Totalmente protegido para vir ao mundo. Então, já é a primeira frustração que a criança sofre, certo?
e ainda vai ser desse jeito, né? Então, não é correto. Eu conheci um caso assim, de um menino. Não, existem muitos, muitos casos, né? Então, Existem assim, o muitos casos autismo ele é mesmo. genético, mas a DI pode ser causada por dessa forma, Pode, entendeu? O caso dele foi pode. isso. Pode ser causado, sim. Falta de oxigenação no cérebro. A falta de oxigenação no cérebro, né, na hora do parto, pode causar DI, pode causar alguma deficiência muscular, né, física, assim, às vezes a criança anda e tudo, mas, né, com dificuldade, né, demora mais a andar, demora mais a falar, então também causa atraso no seu desenvolvimento, também causa dificuldade na memória. Então, a falta de oxigenação no cérebro é algo muito sério, tá? Muito sério mesmo, tá? Vamos ler aqui. Ele requer atenção. Infelizmente, nos hospitais mentais, as equipes nem sempre podem dar atenção a todos ao mesmo tempo, mesma necessidade, por conta que temos outros pacientes psicóticos. Com certeza, não dá para você dar atenção a todos, né? A gente leva, por exemplo, eu sou do lado da educação, eu não sou da saúde, né? Eu sou da educação. Dentro de uma sala de aula, a gente não tem condição de dar atenção a todos os alunos. Eu sou professora. É? Mas eu não exerço. Eu fui professora da eu já educação dei básica. aula, já dei aula há 4 anos, mas já faz um tempo que eu não exerço. Sou professora de história, formada. Eu era de espanhol. Eu sou professora, sou formada pelo UFC. Português. Também pela UFC. Uhum. Então, assim, o que acontece? A gente não tem condição de dar a atenção necessária, a atenção devida a todos os alunos, né? Imagina num centro psiquiátrico, né? Dar atenção a todos os que precisam. Não tem condição realmente, certo? Às vezes eles querem só falar com alguém, às vezes eles são pessoas que estão passando por N problemas, surto, a família interna, né? E aí, às vezes, a pessoa vinha falar comigo e disse, olha, eu sou uma pessoa, e chegava para mim, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não era para estar aqui. Eu disse, mas o que você fez para estar aqui? Ele, é que eu tomava remédio e bebia cachaça. Amigo, foi por isso, amigo. Você não pode misturar remédio com cachaça. Você era um homem adulto, né? Um esquizofrênico. Esquizofrênico. Eu dizia, amigo, é por isso, é porque você bebeu, tomou remédio, você surtou. Tá entendendo? Aí vinha toda. Eu era meio que ficava de terapeuta lá, escutando as histórias dele, porque não tinha quem escutasse eles, entendeu? É que nem uma coisa que a minha mãe tem vontade de fazer e eu ainda não tive condições. Agora não por causa da pandemia, né? Mas ela tem vontade de visitar um lar de idoso, sabe? E eu vou ver se depois da pandemia eu faço isso com ela, sabe? Mas assim, eu digo, mãe, eu não sei se eu tenho condições, porque eu vou começar a chorar. Olha, lá no hospital de Medicina já teve coral, já teve... você pode marcar uma visita nos hospitais para levar, por exemplo, uma mensagem espiritual, um coral, oferecer alguma coisa assim, uma apresentação. Eles aceitam, entendeu? É só você contar com a coordenação e com a assistência social. Aí marcar o dia e ir, né, fazer essas visitas. E eles adoram, eles ficam felizes e tal, é bom demais. Ficam, gente, é muito importante, muito. Eu já fui para um orfanato, né? Já visitei orfanato, levando justamente, né, presentes e tal. Então, assim, foi um momento muito, muito agradável. Mesmo assim, eu ficava observando, sabe, meu coração apertado. Mas eu não sei se eu tenho condição de idoso, porque já dá vontade de chorar, só imaginar. Eu não teria condição de ir no orfanato, de idoso até eu iria. Mas o orfanato, as criancinhas lá, sem pai, sem mãe, eu não aguentava, não. Mas o meu já é o contrário, assim, eu sei que, né, o pai e mãe também é algo grave, mas eu fico pensando, meu Deus, cadê o pai, cadê o filho dessa mulher? Cadê o filho desse homem? Sabe? Eu sou que vou. Seu pai, sua mãe. É bom que eu não tenho ninguém, entendeu? Eu não tenho ninguém. Aí quando o meu filho, quando eu ficar bem velhinha, e se o Júlio for antes de mim,
eu vou terminar meus dias num lugar desse, num asilo. Mas não vou falar disso, não. Vamos falar de coisa melhor, né? Vamos falar de coisa Eu melhor. não quero nem imaginar essas coisas. Imagino. Mas é porque tem gente que precisa e tem gente que não, né? Que larga o seu pai lá, que larga a sua mãe, abandona. É diferente, né? Bem diferente. Mas, enfim, eu sou atleta, sou profissional de saúde, totalmente a favor da inclusão em todos. Opa, mais um aqui para nossa equipe, né? Para os nossos ativistas. E a gente sabe que a educação física em si, né? Todo o trabalho físico, ele é super importante, né? Para o desenvolvimento de um autista. Seja qual for, seja o ciclismo, seja a musculação, a natação, né? Essa parte física é muito importante. Terapia no cavalo, por exemplo, é ótima também, sabe? Perfeita, porque aqui em Fortaleza tem idade, que é até 17 anos, mas eu acho que eles deviam ampliar, mas tem até 17 anos. Uhum. Pois é, aí o que acontece? Essa parte física, ela é muito melhor do que, por exemplo, o eletrochoque. Desestressa muito mais uma pessoa autista, um exercício físico, do que um eletrochoque, né? E ao invés de causar efeito colateral, faz bem. A não ser como você disse, né? Faz 1 ano que o meu filho não faz um exame de sangue, certo? Aí vamos lá tocar nesse assunto. Gente, toda pessoa tem que fazer o seu check-up. A criança e a pessoa com autismo e qualquer outra comorbidade, principalmente por causa da comorbidade, tem que estar fazendo exames periodicamente. Principalmente os médicos simplesmente negligenciam isso, né? Não pode negligenciar. Pois é, não pode negligenciar, certo? Tem mais coisas aqui que eu vou já ler, tá? Eu faço questão da senhora visitar lá no hospital, faz total diferença para todos eles. Quem é? A X Vasconcelos. Vasconcelos, depois, quando a gente terminar, me chama no privado, tá? Me chama no bate-papo pra gente conversar, que eu vou. Eu vou, certo? Eu vou sim, viu? Visitar. Pode deixar que eu vou. E eu vou com, assim, não vou com prazer, no sentido de dizer que eu preferiria não ir, porque eu gostaria que não existisse, tá? Eu gostaria que todas as pessoas não precisassem estar lá, tá? É nesse sentido. Mas me chama no privado que a gente combina e eu vou, tá certo? Tenho fé em Deus que meu sonho irá ser realizado. Academia de Judô para Autistas e Síndrome de Down. Opa! Eu acho que nós temos muito a conversar, viu? Principalmente se você morar em Fortaleza, tanta viu? coisa que poderia ser investida, né, para melhorar a vida deles. Se você morar em Fortaleza, então, meu filho, nós temos muito o que conversar, tá? Porque o meu sonho, tá? O meu sonho é ter uma clínica que eu possa atender gratuitamente, tá? Que eu possa atender tanto cobrando, que eu preciso sobreviver, como eu posso atender gratuitamente. Esse é o meu sonho, tá? E, assim, o meu sonho é ter uma clínica que possa oferecer tudo para o autista, tá? Não só o meu atendimento, mas justamente, né? O judô, a fisioterapia, né? O psiquiatra, o psicólogo, né? E que a gente possa fazer o trabalho social e o trabalho, vamos dizer, convencional, né? Recebendo por ele. Porque a gente tem que sobreviver, né? A gente tem que ganhar dinheiro, né? A gente não pode viver só da filantropia. Mas esse é o meu sonho. O meu sonho é trabalhar de graça. Se eu tivesse condição financeira, eu trabalharia de graça, certo? Eu sempre fui voluntária, eu sempre gostei dessa parte de ser voluntária. É o meu sonho. O meu sonho. Moro sim, atuo em um hospital psiquiátrico em Fortaleza. Então, meu amigo, me chama que nós temos muito o que conversar. Tá certo? Então, vamos aqui. Essa questão do autismo, não pode negligenciar os exames periódicos cardíacos e os de sangue. E por quê? Normalmente, a pessoa com TEA tem comorbidade. E essa comorbidade precisa de uma medicação.
Para você ter total segurança de que o seu filho pode tomar essa medicação, é interessante alguns exames. Dentre eles, o cardíaco. O meu filho tem algum problema no coração? Então, ele pode tomar uma Ritalina, ele pode tomar, né, determinados remédios, porque tem remédio que acalma e tem remédio que acelera, né? A gente sabe disso. E, às vezes, o médico ainda faz aquele balanceio com o que acalma e com o que atiça, né? Justamente para ter atenção, manter o foco e também para fazer com que a pessoa tenha energia. Então, por aí vai. Então, é preciso você saber se você tem condições de tomar aquele medicamento. Exame de sangue. Como é que estão as vitaminas? Né? Pode tomar esse medicamento? Né? Não, tá faltando a vitamina D. Olha aqui como a vitamina D tá deficiente. Opa, vamos tratar a vitamina D. Porque a vitamina D também traz prejuízos cognitivos. Tá certo? Opa, meu filho tá com anemia. Então, se ele está com anemia, eu não vou passar determinado medicamento. Eu vou tratar a anemia, depois a gente trata, né, a hiperatividade, por exemplo, certo? Então, sigo sim, viu? Eu peço, por favor, que você me chame no bate-papo, que eu sigo você de volta. Agora eu não tenho como seguir porque eu estou na live, mas eu vou seguir você de volta sim, viu? Então, é preciso, certo? Exames periódicos, porque às vezes a saúde da pessoa não está boa. Então, não é só ter autismo, é ter a saúde boa, tá certo? Então, tem pessoas que têm doenças, além do autismo, além do transtorno, tem doença. Tem doença renal, tá certo? Tem doença cardíaca, tá certo? Tem problemas com colesterol, e isso precisa ser tratado. Então, como é que eu vou saber que o meu filho não tem nenhuma doença se eu não faço exames periódicos? Se o médico não pede exames periódicos? Tem que pedir, gente, tá? A gente não pode só tratar o autista na relação do autismo. A gente tem que cuidar no geral. Nós não fazemos nosso check-up, né? Nós não avaliamos como nós estamos, então os autistas também precisam ser avaliados. Se de repente ele está precisando, né, de um determinado tratamento por alguma doença, certo? Porque o autista também pega doença, viu, gente? O autista gripa, tá certo? O autista tem crise de garganta, tá certo? O autista se machuca e quebra a perna, né? Machuca o dedo, se corta, tá certo? Então, tá? É como qualquer outra criança ou qualquer outro adulto, tá? Então, ele tem que ser cuidado da mesma maneira que as outras pessoas. Aí, eu me lembrei também de algo que eu disse que eu ia comentar, certo? A questão do que fazer em relação... Mas eu tô passando aqui porque não dá para eu ver se tem perguntas. Eu fico passando, tá, gente? Gente, eu não sabia, e aqui eu vou fazer uma propaganda gratuita, certo? Quem me conhece sabe que eu adoro fazer divulgação de inclusão, certo? Então, vamos lá. Eu fui a um congresso recentemente que foi realizado no Shopping Benfica. O próximo vai ser no Rio de Janeiro, tá? E aí, a dona do Divertidamente... Não, Pintando Sete Azul, tá? Tô confundindo. Pintando Sete Azul. Ela, de última hora, foi convidada a falar. E ela contou algo incrível que eu não sabia, né? Ela contou a história dela, certo? Que aí é muito longa, eu não vou contar aqui a história dela, mas é muito linda, que ela tem um filho autista. E a loja Pintando Sete Azul surgiu como uma ONG. Porque ela é uma ONG. Depois é que ela se tornou também uma loja. Então, o Shopping Benfica vira e mexe, oferece atrações para autistas. Cinema. Pronto, eu ia falar sobre isso. No momento está o cinema para autista, que em breve vai ser ampliado. Tá certo? Muito em breve vai ser ampliado para que não seja só para autistas, né? Faça a experimentação vamos dizer, de misturar, né? Da gente fazer
com outros transtornos, tá? Então, eles fazem festinhas, tá certo? Contação de história para autista. Então, existem momentos no Shopping Benfica, e eu não sabia, tá? Próprios para autista. E todas as lojas, olha que coisa linda, todas as lojas acataram. Que maravilha. Então, pois é, como a dona, né, lá do Pintando Sete Azul, que eu esqueci o nome dela. Eliane Chaves. Pronto. Ela nunca sofreu preconceito e nenhuma criança sofreu preconceito no Shopping Benfica. Nenhuma loja reclamou porque a criança passou a mão no vidro, né, e sujou, porque a vendedora vai ter que limpar. Nenhum reclamou porque fez zoada ou alguma estereotipia. Ninguém ficou olhando com aquele olhar assustador que machuca o coração de uma mãe. Então, o Shopping Benfica abraçou a causa, né? E eu não sabia disso, né? Vim descobrir agora, tá? Então, nós temos opções para levar, né, as crianças e, quem sabe, futuramente os adultos também, né? Porque eu acredito que se pode criança, pode adulto, com certeza. É porque alguns adultos autistas, no caso do seu filho, né, que tem deficiência intelectual, aí, como você disse, é um crianção. É. Mas tem autistas adultos que querem programas de adultos. Tem. Ele não tem deficiência intelectual, então ele não quer programas infantis, querem programas de adultos, né? Mas quem sabe futuramente não vem a ter programas de adultos para autistas, tá? Então, são pequenos passos que a gente vai dando em prol a oferecer o espaço que é merecido aos autistas na sociedade, tá certo? Então, é isso que eu queria comentar, né? Que existem lugares, tá? E um conselho, você que é mãe, você que é pai, tem um filho autista, não tenha vergonha do seu filho, use o crachá, tá certo? Você pode fazer a carteira de identidade do seu filho, né? No VaptVupt, você tira, tem lá o símbolo. A carteira já vai aparecer, já, o símbolozinho lá. Exatamente. Na loja Divertidamente, faz a carteira que você coloca no crachá, né? Que vem com CID, do Romeu Mion, né? Você pode fazer em uma loja do Divertidamente, e aí você coloca no crachá para não colocar a identidade da criança, né? Você coloca o crachá, tá? E aí, se a criança não usar, se ela tiver sensibilidade, não gostar de nada no pescoço, coloque você que é pai, você que é mãe, você que é responsável, tá certo? Mas use, tá? Vista a camisa do autismo, defenda. Eu defendo muito a família, tá? Eu gosto muito de trabalhar esse lado família. Por quê? Porque família é base, família é alicerce, família é a força. Se você que é pai e mãe não acredita no seu filho autista, quem é que vai acreditar? A sociedade? Verdade. Não. A sociedade não vai acreditar, não, porque você acreditando, a sociedade desacredita. Então, o que uma das coisas pelas quais eu luto, pais firmes, pais fortes, para que as crianças autistas se tornem adultos autistas firmes e fortes, cientes do que eles são, cientes das suas potencialidades, cientes das suas habilidades e que não aceite o preconceito. Porque enquanto é criança, pai e mãe defende. Quando é adulto, ele tem que se defender sozinho. Eu quero falar uma coisa super importante. Oi. Por exemplo, eu criei o Júlio só porque o pai biológico não quis assumir, né? E quando o Júlio tinha de 15 para 16 anos, eu entrei num relacionamento com uma pessoa 8 anos mais velha do que eu, que abraçou totalmente a gente, né? Então, hoje, ele começou a andar com o Júlio pelo bairro, começou a andar com o Júlio nos ônibus, começou a socializar o Júlio. Então, assim, o meu companheiro, ele já enfrentou N situações para que o Júlio fosse aceito. Porque as pessoas diziam assim, olha, ele aí é doido, ele tem que ficar em um quartinho, com a grade, você dando comida. Porque isso aí é animalizar a pessoa, transformar a pessoa num bicho.
Então, assim, existe, infelizmente, pessoas ignorantes, pessoas que ignoram completamente a questão da humanização e tudo mais, de que hoje em dia, em pleno século XXI, no estado do Ceará, existem pessoas adultas enclausuradas, presas dentro de casa, trancadas, em cárcere privado. Infelizmente, existe. Pelo interior, é mais fácil encontrar ainda. Muitas vezes são famílias de pessoas que não têm estudo, não têm nenhuma ideia do que seja, como tratar, né? Então, assim, é necessário que a sociedade veja isso. É um problema sério. Então, assim, infelizmente, eu escutava pessoas da minha própria família com esse discurso capacitista preconceituoso. De que o meu filho não era para estar no meio da rua, não era para estar, porque ele gosta de pegar planta. Ele gosta de arrancar galhos de planta. Isso trouxe muitos problemas para nós. Que é a terapia naturalista, viu? Aí o meu esposo, o que é que ele faz? Ele leva o Júlio para tirar os galhos de plantas em determinados locais em que não há problema dele tirar. Certo? Assim, uma avenida, uma mangueira em tal canto, na Lagoa da Parangaba, em locais abertos. Ainda, né? Ajuda. Públicos, assim, que não vai causar problema com as pessoas, né? E aí o Júlio se acostumou nessa rotina, ele sabe se comportar dentro do ônibus. Hoje ele foi na festinha do Projeto Diferente, onde ele tem atendimento, se comportou super bem, sabe, comeu direitinho, ficou legal, participou. E tudo isso graças ao que você falou, uma família, né? Você aceitar teu filho, você querer incluir teu filho. A inclusão não é só escolar, é uma inclusão na sociedade, nos espaços públicos. Então, assim, hoje eu agradeço muito ele ter entrado na minha vida, porque se ele não tivesse entrado na minha vida, não sei como é que teria sido. Porque o meu filho é grande, é mais alto do que eu, é difícil caminhar com ele é forte. Então, assim, eu não conseguiria sozinha dar conta de ficar passeando com ele pela rua. Aí ele que passeia com ele que tem essa rotina de passeio com ele. Né? Ou seja, ele é que é pai. 10 anos, ele é que é o pai, o verdadeiro pai. Porque o pai é quem ama, quem cuida, quem protege, dá amor. Só quem fez, gente, fazer até um animal faz, né? Então fez e jogou fora, não é pai. Não é pai. Não é pai. Isso aí eu concordo plenamente com você. Não é pai. Olha, ele está de parabéns, né? E assim, graças a Deus que você encontrou uma pessoa como essa, porque eu já ouvi caso até de de pai que abandona, aí a mãe arranja um namorado, abandona também, né? Então, por quê? Porque não é fácil. Tá certo, gente? Em momento algum, certo? Em momento algum, eu digo que é fácil cuidar de uma pessoa com autismo. Não é. Não é fácil, mas é possível, tá? É possível. Não é fácil, mas é possível. Tá? Como muita coisa na nossa vida. Tá? Muita coisa eu digo. É fácil viver? Não é fácil viver. A gente enfrenta vários obstáculos, mas a gente vence, né? Então, é importante ter sempre isso em mente, certo? Tô vendo aqui se tem alguma pergunta. Então, assim, graças a Deus que você encontrou essa pessoa que socializou o seu filho, né? Ele sim é pai dele. Na minha opinião, ele é que é o pai do seu filho. Ele é. As pessoas até brincam e dizem assim, fala, vocês são tão parecidos. Parece, com certeza. A gente acaba parecendo. Então, assim, tudo isso... Pegar o seu filho a sua cara. Que bom, né? Para ele deve ser um orgulho, porque se ele faz tudo isso pelo seu filho, significa que ele ama aquela pessoa que fica acordado de madrugada, entendeu? Que banha, que dá o remédio, faz tudo por ele, tudo. Tô pra ver, ele pode ter defeito, porque ele é um ser humano, todo ser humano tem defeito. Não tem. Só Jesus não tem defeito, gente. Só Jesus Cristo. Então, se é ser humano, vai ter erro, vai errar, vai fazer besteira, vai dizer uma palavra ruim em algum momento, vai ficar com raiva. Então, assim, ele não é o santo, porque ninguém é santo. Mas ele é dedicadíssimo a esse meu menino. Dedicadíssimo. Eu sou muito grata a Deus por ter essa pessoa do meu lado. Graças a Deus. E eu sempre digo assim, né, que
nas telas, todos nós somos lindos, maravilhosos, somos simpáticos, sorridentes, né? Porque às vezes a gente diz, meu Deus, que casal exemplar, olha que pai exemplar, né? Eu acompanho no YouTube, né? E não sei o quê, aquela família, olha, eu quero um marido igual a esse. Aí eu digo, na tela todo mundo é maravilhoso, eu quero ver no dia a dia, porque é no dia a dia que a gente se estressa, é no dia a dia que a gente tem raiva, é no dia a dia que a gente briga, é no dia a dia, então só sabe quem vive entre quatro paredes. Verdade. Né? Às vezes a gente vê aquele casal maravilhoso, divorciado. Eu não acredito, meu Deus, só sabe quem convive. Né? Então, às vezes eu digo muito, só minha mãe mesmo para me aguentar. Né? Só minha mãe mesmo para me aguentar. Então, é realmente isso, sabe? É amor. E aquilo que eu até disse hoje para uma pessoa, o amor mais semelhante, que mais chega perto do amor de Deus é o amor de mãe. Verdade. Certo? O amor que mais chega perto. Por quê? Porque é o amor mais verdadeiro e é o amor que não requer algo em troca. Né? Eu tiro isso muitas vezes pela minha, sabe? Às vezes eu tô estressada e não sei o quê, aí vem com comida, né? Minha filha, não faça isso que vai fazer mal para você, venha comer isso aqui, sabe? Aí às vezes eu fico assim, sabe? Pensando, puxa vida, há pouco tempo eu fui um pouco grossa, aí agora tá me tratando bem, né? Tá me ajudando. Às vezes eu vejo determinados sacrifícios, até financeiros, né? Que a minha mãe faz para me ajudar, né? Como ela diz, minha filha, eu quero a sua felicidade, não me importa se vai estragar isso, não se importa se vai fazer aquilo, eu quero que você seja feliz. Então, às vezes eu vejo sacrifícios que a minha mãe faz por mim. E às vezes eu digo, mãe, tá errado, porque já era para eu estar fazendo para a senhora. Na idade que eu tenho, já era para ser o contrário, sabe? Então, assim, eu vejo o quanto o amor de mãe é um amor diferenciado, sabe? Por isso que eu luto tanto por família, sabe? Porque eu já passei por muitos perrengues, né? Uma vez eu até falei um pouquinho da minha vida, dei só um testemunho rápido, mas se eu for falar realmente da minha vida, de tudo que eu já passei, sabe? Em relação à saúde, né? Eu sempre digo, ninguém pode espirrar perto de mim, não, né? E antes eu dizia, agora eu não digo mais, mas eu digo, credo, eu herdei tudo de ruim da família. Parece que tudo que veio de ruim de um lado do outro veio para mim, né? Então hoje eu já mudo o pensamento, né? Não veio nada de ruim para mim, né? Eu sou especial do jeito que eu sou, né? A gente vai amadurecendo também, a gente vai mudando. Então eu vejo quem esteve do meu lado nos momentos bons e ruins, a minha mãe. Nas minhas conquistas, minha mãe. Nos hospitais, minha mãe. Né? Então, quem muitas vezes fez sacrifícios para que eu realizasse sonhos, minha mãe. Né? Então, assim, é um amor indescritível. E é por isso que eu defendo tanto a família. Porque eu sei que uma mãe e um pai firme, e não é só mãe e pai, não, é responsável. Tá? Porque às vezes é criado pela avó, pelas circunstâncias, né, por um tio, mas para mim se torna pai e mãe. Se cria, se torna pai e mãe, tá? Então, pai e mãe, quando cria um ambiente familiar favorável, a criança cresce com menos problemas emocionais, com mais probabilidades de que a gente fala vencer na vida, que é o quê? Tomar decisões mais acertadas, ter uma inteligência emocional mais aflorada, ser mais seguro de si. E é isso que eu tento passar para os pais atípicos. Que olhem para os seus filhos dessa maneira, tá? O meu filho vai ser o que ele quiser ser. O meu filho tem síndrome de Down, o meu filho nunca vai ser um profissional. O seu filho vai ser o que ele quiser ser. Vamos oferecer a ele todas as intervenções que a gente tiver condições. E ele decide, na fase adulta, a profissão que ele vai seguir. Então, a gente vê aí várias pessoas com deficiência, né? Com síndrome de Down, com autismo, com TDAH, com síndromes raras, com várias coisas sendo profissionais, e são profissionais de excelência,
né? Então, você olha para esse adulto, você pode não enxergar com seus olhos humanos, mas você consegue sentir na sua alma que por trás existe uma família que lutou. Eu até fiz um comentário sobre o Marcos Mion, que é óbvio que o dinheiro do Marcos Mion contribui bastante para o tratamento do Romeu. Certo? O dinheiro, meu Deus. Com certeza, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Né? Então, eu não vou ser hipócrita. Eu tenho certeza, meu Deus, que se eu tivesse condição, 1/5 do que o Marcos Mion tem, o meu filho teria outro tipo de vida. Eu não tenho dúvida. A realidade seria outra. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Uma vez eu estava conversando justamente sobre essa parte financeira, né? O filho já falecido do Jô Soares tinha um estúdio dentro da própria casa, né? Ele era autista e aí ele tinha um estúdio dentro da própria casa, então ele era um artista, certo? Nem todo mundo tem condições de oferecer um estúdio para o seu filho se desenvolver artisticamente, já que esse é o dom dele, certo? Mas a gente pode dar amor, carinho, atenção. Então, foi isso que eu enfatizei. O dinheiro do Marcos Mion é importante? É. Facilita muita coisa? Facilita. O fato dele ser artista facilita? Facilita. Facilita ele viajar para o exterior, facilita intervenções diferenciadas que a gente tem no exterior e não tem no Brasil, medicamentos, eu sei disso. Fogaça é outro exemplo, tá certo? Que foi buscar fora um tratamento para a filha, e a filha, que ainda não foi descoberto exatamente o que ela tem, você já percebe uma evolução. E ela toma canabidiol, a filha do Fogaça. Toma e teve uma evolução enorme. Então, o que acontece? O dinheiro é muito importante. Só que mais importante do que o dinheiro é o que eles fazem pelos filhos. Amor, atenção, carinho, intervenção. Eles utilizam o tempo deles para os filhos, certo? Então, ter acesso, como estou dizendo aqui, ter acesso a muitas terapias é fundamental. Mas, gente, não adianta você ser rico de dinheiro e pobre de amor. Não adianta você oferecer todas as terapias do mundo inteiro para o seu filho e você não dar atenção, você passar o dia inteiro trabalhando, o seu filho com uma babá, que leva o seu filho, né, que o motorista particular leva o seu filho para todas as intervenções, e quando chega em casa à noite, você quer sossego. Você quer que a babá vá botar o seu filho para dormir porque você quer sossego. Gente, não adianta. Essas pessoas que eu mencionei só o Fogaça e o Mion, mas existem outros, tá certo? Como o Romário, tá? É outro exemplo bom. Essas pessoas, além do dinheiro, eles têm o principal, que é amor, carinho, cuidado, atenção. E isso tem feito muita diferença no desenvolvimento dos seus filhos. Então, você não tem dinheiro, mas você tem amor. Tá aí o que o seu marido faz pelo filho, vai levar o seu filho para fazer o que gosta, né? Vai arrancar o galinho. Tá entendendo? Não tá gastando dinheiro, mas está fazendo algo que está dando prazer ao seu filho, que está causando no seu filho uma calma, está diminuindo as estereotipias. Isso. É uma terapia para o seu filho, tá? É um tipo de terapia. Ele está gastando, que eu não gosto muito do termo gastar, ele está utilizando o seu tempo ao lado do seu filho, ensinando o seu filho como tratar bem os outros, porque o exemplo fala mais do que qualquer palavra. Então, a gente também tem que ver que por trás de uma pessoa com deficiência que está vencendo na vida, existe uma família que investiu nela, financeiramente e emocionalmente. Então, eu não tenho dinheiro para levar o meu filho para os Estados Unidos, mas eu tenho condição de ligar a televisão e assistir um filme com meu filho. Eu tenho dinheiro para comprar um saco de milho de pipoca e tomar com suco com meu filho. E eu vou tomar esse suco e vou fazer uma sessão de cinema na minha casa.
porque é isso que o meu dinheiro dá. Eu não tenho condição de pagar o cinema, mas eu tenho condição de ligar a televisão e fazer essa pipoca. Pode ter certeza que seu filho vai ser feliz, O meu filho porque ele precisa mais de você. Meu filho pinta cartolina. A gente tentou que ele pintasse tela, mas ele não quis pintar telas. Vai entender, né? A cabeça dele. Ele gosta de cartolina duplex. Então, assim, ele pinta. Então, quem for lá no meu Instagram vai ver, entendeu? Algumas coisas que o Júlio fez. Eu criei uma hashtag para botar a galeria de coisas que ele faz. Então, depois, quem me seguir, eu vou dizer para olhar lá na hashtag, né? Júlio Altran, artista plástico. Aí tem lá os quadrinhos dele tudinho. E é uma coisa assim, é um gasto que eu tenho, sim. Mas ele recebe pensão alimentícia para isso. Para eu gastar com ele. Então, eu gasto com tinta, com cola colorida, com papel, com cartolina. Tá entendendo? E isso faz com que ele melhore muito, porque ele era muito, gente, ele era muito agressivo. O Júlio era dificílimo, sabe? Ele rasgava minha roupa no corpo, nos dentes, mas ele foi melhorando aos poucos, não? Foi um processo. Não queira mudança de hoje para amanhã, não existe isso no autismo. Mas foi um processo de uns 10 anos aí, a gente lutando, eu e meu esposo, para hoje ele estar numa condição melhor. Ele ainda tem crise? Sim, porque ele não deixa de ser autista, não deixa de ter a ADI dele. Então, tem momentos que ele se desorganiza, que ele se rasga, que ele se fere, se machuca. Mas diminuiu consideravelmente esses episódios. E a gente também pode observar uma das coisas que ajuda também é a gente procurar observar o que desarticula o filho. Quando ele se desarticular, tentar ver o que aconteceu antes, né? O que ele estava fazendo antes, qual a situação que ele estava vivendo antes de se desarticular, se possível até anotar, porque a gente esquece, né? Muita coisa para a gente fazer, né? Muita tarefa, então seria interessante fazer tipo um diáriozinho do que aconteceu antes dele se desarticular, para a gente já ter uma ideia do que desarticula e evitar. Porque às vezes são coisas banais. Quando eu falo banal, é no sentido de quê? De coisas do dia a dia. Não foi nada grave, como grito, como briga, entendeu? Às vezes é uma luz que incomoda, às vezes é um tecido, às vezes, sabe? Às vezes é uma comida, é um cheiro. Então, às vezes são coisas tão simples do nosso dia a dia, que já está tão impregnado do nosso dia a dia, que aí passa despercebido. Mas aí vai e desarticula a pessoa. Então, você fazer tipo um diáriozinho, só anotando o que aconteceu antes, a gente depois avalia para tentar descobrir o que é que há em comum, certo? Entre esses antecedentes. O que é que há em comum, né? Que a gente pode tentar evitar para diminuir as crises agressivas dele, né? É uma alternativa. Vai dar certo? A gente só sabe tentando, tá? É também algo muito importante que a gente deixe claro. Não existe mágica, não existe fórmula mágica para uma intervenção para o autismo. O que dá certo para um pode não dar certo para outro, né? Então, ele é um espectro. Cada um é único, né? Não existe um igual ao outro. Não existe. Exatamente. Então, eu vou fazer tabelinha de rotina porque todo mundo faz tabela de rotina para o seu filho com autismo. Não deu certo com você. Tá entendendo? Aí eu, puxa, o que que tá de errado? Dá certo com todo mundo, não dá comigo? Né? Então, somos seres singulares. Todos nós somos seres singulares. Tá certo? O autista mais ainda. Então, já foi diagnosticado mais de 150 genes alterados. Então, daí você imagina quais os genes do meu filho que foram alterados, que sofreram alterações no processo de neurodesenvolvimento, né, na gestação. Né? Então, assim, é uma pesquisa muito delicada para o autismo. Tá e aí, retornando ao tema inicial, você vê a complexidade do autismo. Ele não é uma doença psiquiátrica. Por isso, não tem sentido tentar tratar com eletrochoque, entendeu? Essa agressividade,
ela tem N fatores que vão causar essa agressividade. O que causa agressividade no meu filho é uma coisa, no filho da outra pessoa é outra, no da outra é outra. Entendeu? Então, como você falou, a hipersensibilidade deles, a questão do ambiente familiar, às vezes dor causa muita crise de agressividade. Não saber falar, muitos deles são não verbais, principalmente o de nível 3, o severo, o meu fala, com dificuldade. Ele não fala, eu acho que quem acompanhou aí a live anterior viu ele falando, às vezes ele não entende o que ele diz. Né? Então, o que acontece? Então, ele às vezes está sentindo alguma coisa, não sabe expressar o que está sentindo e vai se morder, vai bater a cabeça, vai bater na mãe, porque não consegue expressar o que está sentindo. Então, não tem sentido pegar uma pessoa dessa, colocar para induzir uma convulsão nessa pessoa para combater a agressividade. Não existe nenhum tipo digamos, de estudo que mostre que isso vai dar certo. Né? Eu não vou mentir, né? Eu faço, é o que eu sempre digo, eu sou um ser humano, então eu sou passível de mudar de ideia. Enquanto eu for viva, né, eu vou mudando de ideias, à medida que eu vou estudando e aprendendo. Então, se provarem cientificamente que o eletrochoque, certo, não vai funcionar, não tem como. Aí eu posso repensar na minha opinião. Certo? Eu sempre digo, eu não gosto do radicalismo, eu gosto do moderado, né? Mas até agora, eu sou contra. Para mim é uma agressão, e uma fala que você fez, é tratado como animal. Gente, eu tenho uma pet, a minha pet não é tratada como animal. Eu tenho duas, eu tenho uma gatinha e uma cachorrinha. Pronto, ela não é tratada como um animal. A minha pet tem roupinha, a minha pet dorme comigo, tá certo? Ela é tratada como uma princesa. Ela não é tratada como animal. Às vezes a minha mãe diz, a cachorra, não sei o que, eu digo, o quê? Aí ela brinca, a humana. Eu digo, a sua neta? A sua neta, certo? Então, assim, nem animal hoje é tratado desse jeito. Nem animal, né? Nem bicho é tratado mais desse jeito. Aí a gente quer tratar o autista? Que isso? Sabe? Assim, é de causar indignação. Eu estou indignada. Eu espero realmente que o que postaram aqui, que já foi revogado, né? Que não vão mais, que seja verdade. É consulta pública, né? Então, por isso, há muita gente dizendo não. Eu acho que isso fez eles reverem essa proposta, né? Porque foi assim, um choque para as pessoas. Então, entrou em consulta pública. Então, assim, foi muita gente lá. Eu coloquei o link no grupo de Zap, no meu grupo, em vários grupos. Muita gente entrou, muita gente disse não. Então, eu assinei abaixo-assinado também. Teve muitos abaixo-assinados contra essa proposta, de várias cidades pelo Brasil. Então, realmente, a repercussão foi muito negativa, né? Com certeza, a gente não pode aceitar. E não é só isso, não. A gente tem que ficar de olho em tudo o que estiver acontecendo. Se foi errado, não vai trazer benefício ao autista? Não. Não interessa qual seja o governo. Não interessa qual seja o ministro. Não interessa. Como eu disse, não é política. É inclusão. Então, a gente só pode aceitar aquilo que faz bem. Ah, escola especial. Não, para isso existe intervenção. Tá certo? Para isso existe intervenção. Existem momentos de socialização de autista com autista. Certo? Então, o autista não precisa conviver só com o autista. Síndrome de Down só com síndrome de Down. Isso não existe. Todos nós aprendemos um com o outro. Basta você estudar Montessori. A criança se desenvolve olhando o outro, a criança se desenvolve através do exemplo do outro. Da mesma forma que você, que é pai e mãe, você vai e diz assim, não jogue o lixo no chão, o lixo é na lixeira. Aí você está dirigindo, baixa o vidro do carro e joga um papel no chão. Oi? Você não ensinou o seu filho? Eu lembro de uma vez
Eu tenho 3 sobrinhas. E eu sempre fui muito presente, certo? Assim, sempre fui uma tia muito presente, amava passear com elas. Hoje elas já são mocinhas, né? 18, 15 anos, enfim. E, e aí ela espirrava, aí eu dizia assim, Bia, bota a mão na boquinha. Quando a gente vai espirrar, a gente bota a mão na boquinha, tá bom? Aí, né, espirrar, botar a mão na boquinha. Aí o que aconteceu? Eu tava com as 2 mãos ocupadas. Uma com ela e outra com a irmã dela. E eu tenho rinite alérgica. Então eu passei por uma loja com um cheiro muito forte e espirrei. Aí ela foi e disse assim, tia Mira, não tem que botar a mão na boca? A gente pensa que a criança não está prestando atenção nas nossas atitudes, mas elas estão. Então, eu falei que era para botar a mão na boca, mas eu não botei. Entendeu? Então, o que foi que ficou mais marcado para ela? A minha ação do que a minha fala. Verdade. Né? Então, agora, a gente... Já vai dar 8 horas, né? A gente vai concluir, né? Uhum. Isso. Vai sim, até porque também o Instagram também não colabora, a gente já passou muito tempo, né? A gente já utilizou mais de 1 hora conversando sobre isso, a gente já vai finalizar. Eu queria dizer para o pessoal que está ainda na live que eu tenho um canal no YouTube, chama Canal da F Rocha, F Rocha escrito como é no meu Instagram, HE2FY, F Rocha, que eu falo de autismo, é um canal que ele existe há 8 anos, mas há uns 4, 5, é só dedicado a falar sobre a minha vida com meu filho, o que é que eu já passei com ele, vários temas. Então, vocês vão lá no meu canal, se inscrevam lá, tá certo? Me dê essa força. Com certeza. Eu também tenho um canal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou salvar, aí você coloca nos comentários o seu canal, tá certo? Eu coloco o meu, que aí as pessoas veem, porque às vezes, assim, só falando, né, as pessoas não conseguem anotar. Exato. Mas aí você deixa lá, você entra no... eu mesma acompanho, com o maior prazer, divulgo, tá certo? E aí, assim, que precisar, tá certo? Você sabe que agora nós somos parceiras, tá? Também fica aqui claro, as pessoas já me conhecem, né? Sabe que eu tenho um livro, sabe que eu tenho, né? O Instagram, ofereço alguns cursos, tá certo? Palestra, agora, né, a semana em janeiro, que tem as semanas educativas nas escolas também, me chamam para fazer palestra. Então, eu vou com o maior prazer, sempre divulgando a inclusão, tá? A inclusão não apenas na educação, mas também na sociedade, tá? Sou, sim, uma ativista, estou sempre com o símbolo do autismo. Hoje eu não coloquei o símbolo do autismo porque a minha camisa é cheia de detalhezinho, não deu para botar. Mas aonde você me vê é com o símbolo do autismo, tá? Gol do autismo, tudo. Sou realmente, abracei a causa, abraço, sou defensora da inclusão, tá certo? Quem me conhece sabe que eu chego nos lugares mostrando, olha, o estacionamento tá errado, olha, a nomenclatura tá errada, sabe? A minha irmã que diz que onde eu ando é fazendo confusão. Não é fazendo confusão, é ensinando o que é certo. Eu queria, por favor, falar com o responsável. Olha, não é fila normal e fila prioritária. Porque as pessoas com deficiência são normais, elas não são anormais. Então, o correto é prioritário e não prioritário. Gente, isso para mim não é confusão. Isso para mim é mostrar para quem não sabe o correto, né? E fazer a minha parte, ajudar a sociedade na inclusão. Mostrar, só isso. Foi confusão? Não foi. Mostrar, olha, na vaga de deficiente está um monte de carrinho de supermercado. Você poderia, por gentileza, pedir para alguém retirar? Sabe? Então eu faço isso mesmo, tá? Então vamos juntos nessa luta pela inclusão, tá? O mundo é nosso, tá certo? A sociedade é nossa. E você não precisa, como eu disse, você não precisa ser deficiente, você não precisa ter um filho deficiente para abraçar a causa. Você basta entender que todos nós somos iguais devido às nossas diferenças. Todos nós somos especiais devido às nossas diferenças. Tá? Todos somos cheios de habilidades, todos somos cheios de defeitos. Sempre vai ter algo que eu vou fazer melhor do que você, algo que você vai fazer melhor do que eu, porque assim foi feito o ser humano.
e a gente se completa dessa forma, tá? É exatamente o que falta em mim está em você. E aí a gente vai justamente formando tudo que a sociedade precisa, tá? Então, que nós possamos entender que as pessoas com autismo ou qualquer outro tipo de deficiência são pessoas que complementam a nossa vida na sociedade, que faz com que a nossa sociedade seja ainda melhor, que dá o brilho na sociedade, tá certo? Que faz com que a gente seja até mais feliz, porque as pessoas com deficiência são pessoas felizes, são exemplo para nós, tá? São pessoas especiais, são, porque elas transformam a nossa vida, tá? Elas são realmente especiais. Eu acho que esse termo cabe muito. Elas são especiais, porque o que elas fazem na nossa vida, só alguém especial é capaz de fazer, tá? Então, essa é a minha mensagem para finalizar essa live. Muito obrigada, Efigênia, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu sei o quanto é difícil participar de uma live e cuidar do filho. Então, eu agradeço de coração, agradeço ao Arthur por haver, né, feito a mediação entre nós duas. Eu agradeço a todos vocês que estão ao vivo assistindo e a todos vocês que assistem depois. Tá? As nossas lives costumam ser muito mais assistidas depois do que presencial, tá? Então, eu agradeço. E a gente vai deixar nos comentários os nossos contatos para o que vocês precisarem, tá certo? Tanto eu quanto a FGN. Então, muito obrigado. Tenha todos ótimas festas. Que esse fim de ano seja um momento de renovo, literalmente, para as nossas vidas. Tá certo? Que essas festas de finais de ano sejam festas aqui dentro, tá? Não festa lá fora com aglomeração, mas festa aqui dentro do nosso coração. Que o Natal, o verdadeiro Natal, que significa nascimento, ele seja aqui, na nossa vida. Que a gente possa fazer uma avaliação do que a gente precisa melhorar e do que a gente precisa mudar. Para que 2022 seja um ano melhor. Porque ele não vai ser melhor se eu não for, se você não for. Então, não espere de 2022 alguma coisa, espere de você, tá certo? Então, a gente fica muito, 2022 vai ser melhor. Depende de você, né? Não depende do ano em si, depende de nós, da sociedade. Fazer com que 2022 seja melhor. Então, vamos continuar lutando com a inclusão, vamos continuar parceiros, lembrando que nós estamos juntos nessa jornada, tá bom? Um beijo enorme, muito obrigada pela atenção, tanto do Instagram quanto do YouTube. Muito obrigada mesmo. E a gente se vê na próxima live, se Deus quiser, tá? Um grande abraço. Se você puder compartilhar essas duas lives, né? O assunto é de suma importância, deve realmente ser compartilhado, tá? Para que a gente se una cada vez mais em prol da inclusão. Não aceitar nenhum tipo de retrocesso. E eu vou repetir. Nada sobre política. Não é política a discussão, é inclusão. Tá? Não interessa o partido político, interessa a inclusão. Então, nada de retrocesso, sempre progresso, sempre pensando no progresso. Tá bom? Uma ótima noite, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.